Bem, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação enorme receber, né, todas as unidades da Unesp, aqui no Instituto de Artes, no Instituto de Física Teórica, aqui em São Paulo. Né? Então, eu fiz questão, deve estar projetando o mapa, né, de trazer o mapa para que a gente tenha consciência do que é essa universidade. Né? Então, realmente, porque cada um, quando está na sua unidade, às vezes não consegue ter dimensão do que é estar em 24 municípios, né, em todo o estado de São Paulo, em 34 unidades. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que construir essa ideia, né, de uma universidade, da Unesp, né, e isso é muito importante. Então, olhar esse mapa, para mim, é sempre uma reflexão, né, e um reconhecimento, né, se olhar ali e se enxergar como a universidade, né, que está em todos os locais representada. Bom, então, antes de dar início ao segundo encontro de cultura da Unesp, eu convido, então, a aluna do Instituto de Artes, a Lívia, né, que solicitou, então, um momento para fazer uma fala. Por favor, Lívia. Tudo bem, gente? O microfone. Desculpa. Tudo bem, gente? A gente está aqui representando o movimento estudantil da Unesp. Primeiramente, a gente queria dizer, né, que é uma honra estar tendo esse minutinho aqui de fala com vocês. É muito importante para o movimento no geral, muito significativo. A gente está aqui representando um grupo grande de estudantes que está se mobilizando. Essa é a nossa terceira semana de paralisação aqui na Unesp. No momento, a gente é um dos campos que está mais organizado aí, por conta da redepartamentalização. A redepartamentalização é uma proposta sustentável da reitoria, que, de acordo com a Carta da Reitoria, visaria unicamente uma melhora do ensino da Unesp, uma maior interdisciplinaridade entre as matérias, ou seja, uma junção de professores em departamentos, considerando a área geral de pesquisa, e não as disciplinas. Isso é visto como uma medida academicamente interessante. Aqui na Unesp, o caso aqui, a gente tem 3 departamentos e seriam fundidos artes visuais, para quem não sabe, pintura, escultura, entre outros, com artes cênicas, teatro e encenação. Ou seja, são áreas com uma pesquisa totalmente diferente. Artes visuais tem toda a questão de ser um trabalho individual seu de produção. Artes cênicas, o teatro é coletivo. São pesquisas totalmente diferentes. Isso prejudicaria muito a qualidade do nosso ensino. Fundindo 2 departamentos, seriam extintas vagas de contratação de professores, que não são contratados desde 2014. E a gente tem várias aposentadorias, tivemos casos de mortes, e esse problema não ser resolvido extinguindo vagas. Então, é muito importante que todo mundo entenda a gravidade desse problema, porque quando a gente começou a perceber o que estava acontecendo e a gente se comunicou com os outros campi da Unesp, os outros estudantes nem sabiam o que estava acontecendo. E, apesar dos funcionários saberem, parece que eles não acham isso grave o suficiente. Mas é a oficialização da precarização do ensino completamente. E aqui na Unesp a gente está sofrendo bastante com isso, visto que, como a Lívia já falou, a gente tem 3 departamentos e 2 vão ser extinguidos. Então, é muito importante que, nesse momento, os campos da Unesp se juntem e se unam, porque, apesar da gente estar espalhado pelo Estado, a gente é um só. E, no final, todo mundo quer um ensino de qualidade, todo mundo quer que a pesquisa no Brasil avance, que a cultura no Brasil avance. Então, é importante que a gente faça isso juntos, porque sozinho ninguém vai conseguir nada. Muito obrigada pelo espaço. Bom, obrigada. E eu só vou realmente reforçar uma questão que foi dita. Né? É muito importante que, de fato, a gente faça essa discussão coletivamente, né? E que todos contribuam para que a gente possa, né, avançar não só nesse aspecto, mas em muitas outras mudanças que nós precisamos fazer nesse momento crítico, né, não só da universidade, mas do país e do mundo. Né? Então, eu acho que isso é também, né, o objetivo desse encontro, que a gente possa discutir coletivamente e encontrar caminhos para a universidade nesse momento tão difícil. Bom, então,
para dar início, né, ao nosso encontro, agora eu vou subir aqui. Bom, então, para dar início à abertura do nosso encontro, eu convido, então, para compor a mesa de abertura, a professora Valerie, diretora do Instituto de Artes, o professor Marcelo, diretor do Instituto de Física Teórica, o professor Paulo Moura, que é professor do Instituto de Artes e assessor da PROEX, e eu também farei parte da mesa. Bem, bom, vocês estão vendo, nós estamos realmente fazendo, né, de forma bastante informal, porque o que nós queremos, né, o objetivo é que a gente tenha espaço para a discussão, né, de todos os temas. Eu vou começar, então, só a minha palavra inicial, que é, inicialmente, né, agradecer à professora Valerie, ao professor Marcelo, que disponibilizaram esse espaço aqui do campus da Barra Funda, que é um espaço muito bonito. Eu gosto muito de vir aqui, então é um prazer, né? Então eu agradeço muito, né, a disponibilidade do espaço, né, e do ambiente para que a gente possa fazer o nosso encontro. Eu queria agradecer também ao convênio Unesp Santander. Esse é um convênio que tem, num dos seus projetos, que é o Bem Viver para Todos, ele tem uma ação específica que trata da cultura. Então, nós pudemos, né, com os recursos desse convênio, então, viabilizar o encontro. Então, isso foi muito importante. A editora Unesp, que também apoiou, a VUNESP e a VUNESP, né, pelo apoio. Eu queria agradecer também a toda a equipe da PROEX, né, a todos os servidores, especialmente a Joana, o Antônio e a Ângela, que estão aqui presentes hoje. A Ângela, que desenvolveu a identidade visual do nosso encontro, né, que ficou muito bonito, né, e ele vem assim avançando do ano passado para esse, né, com coisas novas. Então, obrigada também à Ângela. E eu queria agradecer também, né, aos assessores que trabalham, né, que a gente trabalha realmente numa proposta de trabalhar em equipe. Então, todos colaboram. Então, o professor Juarez, o professor Wilson, e especialmente ao professor Paulo Moura, né, que está aqui à mesa, que é quem tem trazido esse aprofundamento, né, dessa questão da arte e da cultura na universidade, né, e que isso resultou e culminou, eu acho que isso é muito importante, na incorporação, né, da palavra cultura no nome da pró-reitoria, né? Mas não é só a incorporação do nome cultura, é muito mais que isso. É um aprofundamento na reflexão desse aspecto na vida acadêmica, né? Eu queria também, né, registrar e agradecer a presença do professor Leonardo Stel, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UFABC, e o professor Fernando Putin, que representa aqui a professora Gladys, que é pró-reitora de graduação da Unesp. Então, também muito obrigada pela presença. Bom, e só rapidamente eu queria dizer que esse aprofundamento, né, e trazer essa dimensão da cultura juntamente com a extensão, né, ela resultou, eu acho que, de um trabalho que, evidentemente, ele vem sendo realizado há muitos anos na universidade, né, porque universidade sem cultura, né, seria absolutamente uma contradição, mas eu acho que de um amadurecimento dessa gestão. E eu acho que tem dois aspectos que são importantes ressaltar. O professor Sandro e o professor Sérgio, né, reitor e vice-reitor da Unesp, têm claramente no seu plano de gestão a cultura, né, o aprofundamento da cultura na universidade. Então, isso está explicitado no plano de gestão, e eu acho que foi isso que possibilitou todo esse avanço, né, que nós fizemos, né. Eu acho que a presença, e eu sempre digo isso, do professor Paulo Moura, né, que é aqui do Instituto de Artes,
trouxe uma discussão qualificada, né, fundamental, de alguém que conhece o campo da arte e o campo da cultura, e isso é fundamental, né, isso foi fundamental para que a gente pudesse ter um avanço no nosso documento de política cultural da universidade, né, e a incorporação, e aí sim, né, hoje nós somos a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. E trabalhando em vamos dizer assim, em dois caminhos, né, a arte e a cultura, né, dialogando com a extensão, né, e quando a gente fala dialogando com a extensão, significa que a arte e a cultura é um caminho para que a universidade possa dialogar com a sociedade, né, ou com os outros setores da sociedade, que são aqueles que estão fora dos muros da universidade, e a gente sabe que arte e cultura, nesse diálogo, ela é capaz, ela tem a capacidade de promover a transformação social, que é o objetivo da extensão universitária, né, fazer esse caminho, fazer esse diálogo. Então, arte e cultura são fundamentais. E a outra, vamos dizer assim, o outro caminho, né, a outra vertente, é a arte e cultura na transversalidade do nosso trabalho acadêmico, né? É a arte e a cultura no ensino, é a arte e a cultura na pesquisa, é a arte e a cultura na extensão universitária, né? Então, e isso, né, quer dizer, e por que isso é tão importante? Porque é por meio da arte e da cultura, né, que ela possibilita uma reflexão, né, o olhar crítico, né, que é tão importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde, né, a gente tem uma complexidade muito grande, né, nessas questões contemporâneas, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão que, né, trazer a cultura, né, com essa dimensão de que ela deve ser transversal a todo o nosso trabalho acadêmico, né, isso enriquece muito a universidade e toda a nossa capacidade de diálogo com a sociedade. Então, eu acho que é isso, e é isso que nós vamos, né, discutir hoje aqui, hoje e amanhã, né, nesse encontro. Então, eu agradeço, né, eu já fiz a minha fala, já que eu estava falando, eu fiz a minha fala, e agora eu passo a palavra para a professora Valery. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para mim também. Sempre adoro ter a professora Cleo aqui e toda a equipe da ProEx. E agora vou me gabar um pouquinho, modéstia à parte. Eu me sinto um pouquinho responsável como diretora e antes vice-diretora, porque quando estavam sendo nomeadas as pessoas para assumir a ProEx, nós fechamos muito fortemente em nome do nome da professora Cleo e do Wilson. E fomos ouvidos pelo reitor, então, e é uma equipe também, o professor Paulo também, eu dei aquele empurrãozinho carinhoso para que ele participasse, né? E só o Juarez, mas o Juarez a gente já apoia muito toda a ação dele, então, por isso eu tenho muito, muito carinho por essa equipe, e também eu estou muito feliz também de ter essa possibilidade de inclusão da cultura no nome do ProEx, que é uma coisa que os vice-diretores estavam falando há muitos anos. Por que é só extensão, cadê a cultura? E quando nasceu, ficamos muito, muito contentes, né? E aí, só para falar um pouquinho sobre esse evento hoje, é muito significativo para nós aqui no Instituto de Artes, porque nós também temos uma questão de desmistificar a cultura um pouco, né? Principalmente aqui, nós somos tidos às vezes como a grande fábrica de eventos de entretenimento, né? Que nossos músicos, nossos artistas plásticos, nossos atores e atoras, né, são todos dentro desse contexto do fazer artístico, da educação também, mas assim, por trás disso, a gente precisa que as pessoas entendam que existe muita ciência, existe muita pesquisa, e a gente não consegue mover toda essa cultura sem a existência do tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, essa desmistificação para nós é muito importante, né? E aí, só puxando um pouquinho mais, assim, eu já vou parar de falar, mas assim, a sardinha em relação à manifestação dos estudantes,
Podem ter alguns exageros aí na fala deles, assim, mas dadas as devidas proporções que eu sinto como gestora e docente do Instituto de Artes há 33 anos, é que com essa questão da redepartamentalização, o que nós temos é uma cultura aqui das 3 grandes áreas artísticas, né? Então, a gente sente que nossa identidade é muito fundamentado nisso. Então, se a gente começa a fazer uniões por motivos que, às vezes, a gente entende que são nobres, pode ser, sim, economia de recursos é importante, nós estamos no holofote também da CPI das universidades, nós não queremos ter irregularidades a céu aberto, por assim dizer. Então, mas eu acho que nós somos muito criativos na Unesp, assim, toda a nossa diversidade, a gente precisa achar uma outra solução, porque que eu sinto que as pessoas sentem aqui que a gente perde uma identidade, a gente perde uma cultura de muitos anos. É só isso, para sensibilizar em relação ao porquê que impactou a gente tanto essa questão, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai achar uma saída com muita conversa, muito diálogo, eu sou confiante. Mas é isso, gente, e bem-vindo a todos e a todas, e é um ótimo evento. E eu passo a palavra, então, ao professor Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, em nome do IFT, dar as boas-vindas a todos que estão participando desse evento. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa e, na pessoa da professora Cleópatra, parabenizar toda a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por promover esse evento, né? E, como todos sabem, quando a gente é contratado na universidade, a gente é contratado para fazer ensino, pesquisa e extensão, e às vezes a gente cai no nosso colo a administração também, né? Só que a extensão, na verdade, essa terceira via em que nós também temos que fazer, ela nunca foi, na história da universidade, dado muita atenção a ela, né? Essa via onde nós fazemos um contato mais direto com a população, mostrando para ela exatamente o que nós fazemos aqui dentro da universidade, né? E eu digo isso porque, apesar da Unesp ter em torno de 40 anos, nós não estamos no 30º encontro de extensão e cultura, nós estamos no 40º, estamos no 2º. Né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar os meus parabéns à Pró-Reitoria de Extensão, na pessoa da professora Cleópatra, por promover esse evento, né? No momento que o país passa por ataques à ciência, ataque à universidade, ataque à educação, é muito importante que a gente leve para a população essa explicação de como as coisas são feitas na universidade, né? E aí eu falo especificamente da parte de letramento científico, que é dos assuntos que serão discutidos hoje, e faço uma distinção entre letramento científico e divulgação científica, né? Quando divulgação científica, nós levamos para a população, por exemplo, como é bonito uma fotografia de um buraco negro. Mas, muitas vezes, nós não explicamos o método, como se chegou a uma fotografia desse tipo, como se chegou a uma conclusão de um determinado artigo. Isso, o que acontece a longo prazo na população, às vezes, o estabelecimento de uma falsa equivalência entre duas coisas que não são equivalentes, né? Por exemplo, ciência não é questão de ponto de vista, né? Então, quando você tem uma conclusão científica sobre determinado assunto, não cabe, por exemplo, fazer um evento político e público no Senado de negacionistas climáticos antropogênicos. Não faz sentido isso, porque é uma falsa equivalência que foi estabelecida. E por que foi estabelecido isso? Muitas vezes, aí eu aponto o dedo para os meus colegas jornalistas, que às vezes é estabelecida uma falsa equivalência na própria matéria jornalística, de mostrar o outro lado. Não existe o outro lado, né? Tem uma figurinha muito comum que às vezes a gente vê por aí,
uma pessoa apontando o número 6 e outra apontando o número 9. Na ciência não tem isso, tem o método científico, tem como nós fazemos as coisas, né? E um dos papéis dos cientistas é exatamente mostrar como nós chegamos a determinadas conclusões sobre determinados assuntos, né? E isso é o papel da parte do letramento científico, né? A gente fornecer para a sociedade mecanismos e ferramentas para que ela consiga distinguir, a partir do seu próprio conhecimento, aquilo que é correto e aquilo que não é correto, né? Então, eu acho que é muito importante que essa discussão seja colocada na universidade, né, e a gente leve essa discussão para a sociedade, a gente mostre para a sociedade o que está sendo feito, porque quando a gente precisar dessa sociedade para levantar a voz em defesa das universidades, é preciso que elas saibam o que a gente faz, senão elas não têm nem no que se basear para defender as universidades públicas. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a Pró-Reitoria, os meus colegas, e gostaria de desejar um ótimo evento a todos aqui. Obrigada, Marcelo. Então, eu passo a palavra para o professor Paulo Moura. Fala daí. Acho que eu falo daqui. Bom dia a todos e a todos. Enfim, a partir do que já foi dito, do muito que já foi dito, eu acho que é importante pensarmos, refletirmos por que um encontro de cultura. Por que discutir cultura? Porque é um dado, às vezes, tão óbvio que nós não... Não, mas por quê? Qual a importância disso? O José Paulo Paes, como um poeta, um tradutor, dizia que educação é tudo que se ensina e cultura é tudo que se aprende. Só que aí nós nos colocamos num enorme desafio, porque se cultura é tudo, como é que nós vamos lidar com esse universo que contém tantos outros universos, né? Então, a função da universidade é ampliar as referências. Eu penso que talvez eu me vejo às vezes como um fornecedor de lentes para os estudantes, né? E eles me dão outras deles também. Com que olhos nós vemos o mundo? E essa transversalidade me parece ser fundamental para que a gente possa ver as cores, ver os matizes, perceber as nuances de textura. E acho que é isso que pode nos ajudar a enfrentar esse nosso mundo tão maluco. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, agradecer o apoio incondicional da professora Cléo, em todos os momentos, e que permitiu que a gente construísse juntos, né, com toda a equipe e com de todas as unidades, o que está sendo feito, que talvez seja, enfim, alguns passos, né, no caminho. Muito obrigado. Então, obrigada. Acho que nós podemos agora desfazer a mesa de abertura. Obrigada. Bem, então, podemos... Bom, então, dando continuidade ao nosso encontro, eu tenho a enorme satisfação, a enorme honra, né, de, em nome, né, da universidade, convidar e apresentar Danilo Santos Miranda, que, na verdade, dispensa apresentações, mas eu vou fazer questão de fazer, que é especialista em ação cultural, é diretor regional do SESC, o Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo, que transforma as nossas vidas, né, com a cultura. É formado em Filosofia e Ciências Sociais, realizou estudos complementares de especialização na Pontifícia Universidade Católica e na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e no Management Development Institute, em Lausanne, na Suíça. Foi presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e presidente do Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil em 2009. Atua como conselheiro em diversas entidades, dentre as quais a Fundação Itaú Cultural, Todos pela Educação, Museu Paulista, Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, Museu de Arte Moderna. É membro do Art of the World,
com sede na Suíça e membro de pleno direito da International Society for Performing Arts dos Estados Unidos. Foi presidente do Conselho Internacional de Bem-Estar Social de 2008 a 2010 e, nos últimos anos, tem participado ativamente como conferencista em diversos eventos nacionais e internacionais e sido agraciado com homenagens de reconhecimento ao seu desempenho na área da cultura, como a de Comendador da Ordem Nacional do Mérito do governo francês, Grande Cruz do governo alemão e Ordem Nacional do Mérito da Coroa belga. Entre outras obras, como organizador, encontram-se Ética e Cultura, o Parque e Arquitetura, Cultura e Alimentação, Saberes Alimentares e Sabores Culturais, Memória e Cultura, a importância da memória na formação cultural, humana. Então, nós agradecemos imensamente a disponibilidade, né, de estar aqui conosco para compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência na área de cultura, né? Nós estamos aqui engatinhando, mas com muita, né, com muito desejo, né, de que isso realmente se aprofunde na universidade e que a gente possa usar, né, que a gente possa ter essa ferramenta da cultura no nosso trabalho acadêmico e no nosso diálogo com a sociedade, e que isso também possa transformar vidas e transformar a sociedade de modo geral. Então, o tema, né, que vai ser tratado pelo professor pelo Danilo é uma rede de proteção social ancorada na cultura e educação. Por favor, professor Danilo, tem a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu não sei. Por favor, fique à vontade. Tá certo. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos, a todas. Muito prazer estar aqui. A convite da direção e da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade para partilhar com vocês algumas ideias sobre a ação nossa na instituição que eu dirijo há algum tempo, que é o SESC, e, ao mesmo tempo, debater um pouco o peso, a importância, o significado dessas ações na vida da sociedade de modo geral. Eu farei uma apresentação sobre a nossa instituição. Enquanto isso, nós teremos imagens que vão mostrando de maneira um pouco solta, aleatória, livre, das nossas atividades, daquilo que acontece nas nossas unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu procurarei colocar para vocês alguns elementos, primeiros históricos. O que é isso? Por que essa instituição tem a sua importância, como é que ela nasceu, qual o papel dela, etc. Em segundo lugar, esse caminho voltado para a ação cultural bastante significativa, bastante importante no nosso dia a dia. E, em terceiro lugar, fazer uma análise da nossa relação com a sociedade e com as demais instituições que atuam na sociedade e que têm sua relevância, como, por exemplo, a nossa vinculação com a própria universidade e com as universidades de modo geral. Então, eu já estou há algum tempo na direção do SESC. Eu assumi o SESC como diretor em 1984, portanto, já faz 35 anos. Entrei no SESC
antes, em 68, portanto, há 51 anos, praticamente, em novembro agora, fará 51 anos que eu estou no SESC. Tenho um intervalo no tempo que eu estou no SESC atuando no SENAC, que é uma instituição vinculada ao mesmo sistema, digamos assim, da ação comunitária que é realizada pela Federação do Comércio e pela ação das instituições ligadas ao chamado Sistema S. E durante um período que eu fiquei no SENAC e depois retornei para o SESC já na condição de diretor regional. A atuação do SESC, portanto, ela está ancorada, fundamentada, enraizada nas suas origens, naquilo para o qual a instituição foi criada. Eu sempre gosto de retornar às origens, buscar a essência da instituição. Portanto, é uma intenção muito clara dizer para vocês, de maneira muito indireta, qual a origem da instituição, por que ela existe e quais são as suas origens, enfim, por que ela foi criada. Nós estamos falando de um período dos anos 40 do século passado, em que o Brasil vem de uma participação e de uma atuação na Segunda Guerra Mundial, uma definição política internacional importante, porque o Brasil foi aliciado, tentado, de alguma forma, a participar dos dois lados da guerra, de certa maneira, mas definiu e assumiu uma postura decorrente daquele momento bastante significativa, porque se colocou contra o fascismo, contra o nazismo, contra as opressões que estavam ali estabelecidas, de maneira muito, muito clara. Enviou soldados brasileiros que participaram na Itália, tiveram uma participação significativa e, ao mesmo tempo, teve, portanto, um momento importante que influenciou na própria realidade brasileira, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista cultural. Do ponto de vista econômico, o Brasil vivia uma situação de mudança e transformação no início dos anos 40, durante os anos 40, de se transformar numa sociedade ainda fundamentada numa cultura rural, numa ação muito mais interiorana, muito mais forte, do ponto de vista agrícola e menos do ponto de vista industrial, e, a partir daquele momento, passa a ter uma transformação social significativa do ponto de vista econômico, né? É a instalação de grandes empresas, é a modificação do quadro econômico no país. O Brasil, até aquele momento, vivia uma realidade econômica baseada, como disse, na transformação agrícola de alguns produtos. A sua indústria era precária, uma indústria sem grandes possibilidades, não tinha siderurgia, não tinha química, não tinha petróleo, e, portanto, esses são os elementos essenciais ou fundamentais de uma transformação da economia efetiva, do ponto de vista industrial, e isso começa a se desenvolver a partir desse momento no país. É a partir do próprio entendimento, como todos sabem, da participação do Brasil na Segunda Guerra, que o Brasil recebe dos americanos o apoio para poder instalar aqui a primeira siderúrgica, né? Em Volta Redonda, alguns anos depois, em 48, que é o passo inicial para o Brasil ter realmente uma indústria de outro nível, num outro patamar, de modo a poder participar, digamos, do concerto das nações que tem um papel, digamos, industrial mais significativo. Isso acontece logo em seguida. A mesma coisa com relação ao petróleo, com relação a todo o desenvolvimento do petróleo e da criação da Petrobras, enfim, aquilo que todos conhecem.
Isso tudo vem depois. Mas é nesse momento, em 40, no início dos anos 40, nesse período dos anos 40, que essa transformação começa a fazer sentido no país do ponto de vista econômico. Tem a ver com a guerra? Tem a ver também com a guerra. Tem a ver com o momento que o Brasil vive. Do ponto de vista político, há uma transformação. O ditador da época cai em 45, não é? E o Brasil elege uma nova situação, um novo parlamento, uma nova Constituição, um novo presidente eleito, a partir do ano de 46, que é o ano em que a instituição nossa, SESC, é criada, em 46. Portanto, já vinha um processo, mas ali é que se estabelece essa transformação efetiva. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista urbano, do ponto de vista social, tudo isso tem efeito, né? As grandes cidades começam a se desenvolver, o desenvolvimento da ação e da atividade industrial e comercial começa a crescer, os meios de comunicação começam a ampliar seu alcance, né? O rádio, a televisão anos depois, mas o rádio nesse momento ganha uma dimensão muito forte nos anos 40, a propaganda, a criação de um mercado de consumo, enfim, tudo isso é uma novidade nos anos 40, é uma transformação efetiva que acontece nesse período. Nesse período, nós temos um grupo de empresários importantes no campo da indústria, no campo do comércio, um pouco no campo dos serviços também, que se reúnem em vários momentos. Empresários que percebem a necessidade de algum tipo de intervenção, algum tipo de atuação no campo empresarial também, voltados não apenas para prestar um serviço novo, para desenvolver seus negócios, para melhorar sua situação, mas também para criar um mercado adequado para produtos que, de alguma forma, começam a ser gerados e criados no país. Então, o próprio empresariado se preocupa, de alguma forma, para que a sociedade brasileira evolua, cresça, melhore, desenvolva. E, nesse sentido, fazem isso numa perspectiva de interesse próprio também, é bom que se diga, mas é verdadeiro, na medida em que a necessidade da educação, que é um fenômeno, é uma situação deficitária no país hoje, e muito mais naquele tempo, a questão do analfabetismo naquele tempo tinha um volume muito maior, então toda a situação social, cultural do país exigia algum tipo de contribuição, de intervenção do próprio empresariado, influenciado por ideias, digamos, provenientes de uma própria evolução do pensamento sobre a função da empresa, sobre o papel da empresa em outros países. Havia já uma ideia naquelas encíclicas papais que orientavam os empresários dizendo, olha, a empresa não pode ser apenas uma busca incessante do lucro a qualquer preço. Tem que ter com responsabilidades sociais, tem que ter, além de gerar emprego, tem que lidar com a questão da relação entre patrões e empregados de uma maneira organizada e temendo também a evolução natural do próprio marxismo, que pregava, que discutia a questão das relações, portanto, algo que devesse ser contraposto, colocado de maneira a evitar que essa evolução das ideias do comunismo, da dominação no mundo, aquelas coisas todas que até hoje fazem a cabeça de alguns, mas de qualquer forma fosse perigoso, de alguma forma, para o próprio empresariado, para a evolução natural do país. Nesse sentido, portanto, as ideias estavam ali colocadas, algumas bem intencionadas, outras nem tanto, mas, de qualquer forma, alguma coisa tinha que ser feita. Antes disso, já no ano de 42, ainda em plena ditadura de Getúlio Vargas, mas já com perspectivas de entrar na Segunda Guerra, o empresariado da indústria se antepõe e cria uma instituição chamada SENAI. Ela é a mais antiga e é de 42. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
pensando exatamente na necessidade da preparação de mão de obra para a indústria. A extração social forte, da onde vinham os trabalhadores, era, sobretudo, rural. Não tinham contato com máquinas, equipamentos para as novas indústrias que estavam surgindo. Havia necessidade de preparar mão de obra para a indústria, para que as pessoas pudessem, de alguma forma, aprender a mexer nos equipamentos, a lidar com aquele novo mundo que estava chegando no país. Então, havia necessidade de cursos de especialização, de preparação dessas pessoas para entrarem nessa utilização adequada desse maquinário que chegava, né? É uma coisa muito prática, objetiva. O Senai é criado em 42 nessa perspectiva. E, logo em seguida, aí já mudando um pouco, já tendo a participação do Brasil na guerra, já tendo o retorno dos soldados, já tendo uma situação política nova, já tendo caído Getúlio Vargas em 45, em 46 o empresariado da área comercial cria também uma instituição voltada para a formação profissional para o comércio e serviços. Lidar com novas maneiras de administrar, de lidar com esse complexo de formação de pessoas para o comércio, lidar com lojas, com estoques, com o funcionamento de todo esse complexo, para que as lojas que começam a surgir, o comércio começa a se organizar de maneira intensa e maior, com importação e já com início de produção local, lidar com isso de uma maneira organizada, de uma maneira mais, digamos, administrativamente palatável, possível, eficaz. Nesse sentido, é criado o SENAC, em 46, e logo em seguida o SESI. Por quê? Porque se cria também aquela ideia de que não é necessário apenas prepará-lo para o trabalho, mas dar condição para que tenha uma vida melhor, mesmo fora do trabalho, para que tenha lazer, cultura, esporte, recreação, né? Tenha outras atividades e amparo à família, uma alimentação adequada. E os documentos iniciais falam até de vestuário, de habitação, de transporte, um programa de governo, praticamente. E essas entidades, então, são criadas com esse objetivo. O SESI para a indústria e o SESC, nós, para o comércio, logo em seguida. Tudo no ano de 46. Esse é o fundamento, a origem dessas instituições. O que os empresários fazem? Os empresários se reúnem em vários momentos, criam um documento chamado a Carta da Paz Social, que é um documento que diz mais ou menos o seguinte, que a empresa não tem apenas a função de gerar lucro e produzir bens e serviços, mas ela tem também que tratar de maneira decente seus funcionários, criando condições para que eles tenham uma vida melhor. Ela tem uma função social, a função social da empresa. Essa coisa que hoje em dia, ou já há alguns anos, já se fala de responsabilidade social. Já se falava naquele tempo dessa maneira, de uma maneira, digamos, apropriada para o período. Portanto, os empresários se reúnem em várias ocasiões, criam essa Carta da Paz Social, que é uma carta que, fundamentalmente, coloca esses princípios, e aí estabelecem a necessidade de um fundo a ser criado, gerado com recursos do empresariado, não retirado de imposto, não retirado do salário dos trabalhadores, mas do próprio empresariado, é bom que se diga. Essa era a intenção e isso que foi colocado. Então, eles teriam a condição de criar fundos para essas instituições que eu mencionei. Para criar essas instituições. E esses fundos seriam geridos, administrados por eles mesmos, com a supervisão e o controle público. É bom que se diga desde o primeiro momento. Então, essas três, ou seja,
criar fundos para essa finalidade, administrados por eles, os empresários, inicialmente, com supervisão e controle público desde o primeiro momento. Tanto que, desde o primeiro momento, todas as contas dessas entidades todas são auditadas e aprovadas pela Corte de Contas do país, na época, e hoje o Tribunal de Contas do país. Isso rigorosamente e, de certa maneira, com muito mais atenção, com muito mais rigor do que se faz na própria administração pública. Com deficiências, provavelmente sim. Temos problemas aí. Mas, de certa maneira, é algo que tem, desde a origem, esse compromisso. Eu insisto nisso, porque não é uma coisa apenas solta e largada, dizendo que trata-se de uma caixa preta desde o início, que faz o que bem entendem, gastam do jeito que querem, que não é verdade. Isso aí é uma exploração indevida de alguns fatos que talvez tenham verdade por trás, mas que não corresponde à totalidade, à maioria, à tendência geral. Então, essa é a origem desse recurso. De lá para cá, as coisas se mudaram, tem mais controle ainda, a participação dos trabalhadores, as participações dos trabalhadores nos conselhos vieram depois, de maneira bastante clara, seja no controle nacional, em cada regional, e algumas características são importantes a serem ressaltadas nessas entidades. Primeiro, essa contribuição tem finalidade clara, objetiva e definida por lei, que depois foi estabelecido tudo legalmente. Segundo, a contribuição vem das empresas. Não há contribuição de nenhum imposto, de nenhuma verba pública além desse recurso. E é bom que se diga que esse recurso tem um caráter público, sim, que não pode ser negado. Tem uma finalidade de caráter público, mas ele não é um recurso proveniente, obrigado, Tereza, é proveniente de recursos ou de contribuições públicas, né? Nesse sentido. Tem controle público, mas ela não tem essa origem na contribuição de caráter público, de caráter de imposto, né? A finalidade, como disse, é clara, ou instituições voltadas para o bem-estar social ou voltadas para a formação profissional, diferente, né? E um percentual definido, que era até maior no início, hoje é um pouco menor, é 1,5% para a área sociocultural e 1% para a área educativa profissional, né? Tanto para o Senai, para o Senac, como o SESI e SESC. São os 4 originais. Depois disso, outros foram criados no decorrer desse processo de 70 e tantos anos, né? Um outro dado importante, a governança é atribuída aos empresários, que naturalmente contratam profissionais e especialistas nos diversos campos, tanto na questão educacional quanto na questão cultural e social. E um detalhe importante também é que essa governança tem características próprias. Primeiro, ela é regionalizada. Cada estado, cada região, cada estado, chama departamento regional, mas o departamento estadual é a mesma coisa, porque é para cada estado que é a divisão, né? Cada estado tem a sua autonomia administrativa, financeira e programática. Corresponde a determinados programas nacionais, mas existem programas que são específicos de cada estado. Isso desde a origem. E um outro elemento fundamental, importantíssimo, desde a origem, é o caráter redistributivista do recurso. Uma parte dos recursos arrecadados nos estados vai para um bolo nacional, um fundo nacional, que mantém um departamento nacional para dar suporte a todos os estados que não têm condições financeiras, administrativas de se manter sozinhos, inclusive com recursos. Então, a presença da instituição
no nosso caso, e das 4 originais, está presente no país inteiro, graças a essa contribuição que os estados que têm maior arrecadação podem fazê-lo para manter os estados com menor ou quase nenhuma arrecadação, como no caso, alguns há anos atrás, os antigos territórios e hoje estados que não têm uma estrutura econômico-financeira adequada para se suportar, para se manter sozinhos. Então, esse caráter redistributivista está na origem, desde lá do princípio, que é um princípio fundamental para qualquer administração de caráter nacional. Muito bem, essas instituições, portanto, foram criadas com esses objetivos muito claros. Num primeiro momento, a instituição SESC, que tem essa autonomia para poder funcionar, que tem programas próprios, que tem realidades diferentes no país. O país é um país absolutamente diferenciado, desigual, com problemas de toda a ordem, como nós sabemos, e tem realidades variadas também. Esse atendimento começou a ser feito de maneira também diferenciada. Alguns estados lideram ou atuam com uma ação maior no campo, por exemplo, da educação formal, outros cuidam da mais. Em alguns estados nós temos programas fortíssimos de alfabetização, ou tivemos, né, ainda mantém. Mas, no caso de São Paulo, em particular, houve sempre essa intenção de juntar várias ações ao mesmo tempo, de modo a oferecer para a população, para os trabalhadores da área do comércio, que são os trabalhadores, ou enfim, a clientela prioritária, né, do SESC, assim como os da indústria são a clientela prioritária do SESI. No caso do SESC, é a clientela proveniente do comércio e serviços, que contribuem para manter a instituição. Essa clientela, portanto, tem uma carência, uma variedade enorme de demandas, né, de tensões. Em alguns estados, a carência está mais num campo, ou, às vezes no outro campo, saúde, educação, cultura, lazer, atividade física. Então, tudo isso... E o SESC sempre, em São Paulo, se preocupou na perspectiva de ter um pacote, uma atuação bastante ampla, não é? E começa nos anos 40 numa perspectiva muito assistencialista, mais direta, mais objetiva, de tentar atender necessidades básicas, fundamentais. Necessidades essas que estão presentes em toda a população brasileira, né? E que estavam presentes, continuam presentes em toda a população brasileira. Nesse sentido, portanto, nos anos 40, o caráter assistencialista é muito forte. Programas voltados para a questão alimentar, programas voltados para o atendimento de doenças, um programa forte ligado à saúde, portanto, isso lá no início dos anos 40. Né? Não tinha uma infraestrutura adequada, começou a ser formada a partir daqueles primeiros anos, né? E, aos poucos, a instituição foi se desenvolvendo e ampliando o seu nível de atendimento, não é? Com ações bastante variadas. Uma delas, por exemplo, foi uma ação de caráter comunitário nos anos 60, 70, voltado, sobretudo, para uma operação em toda a cidade, em muitas cidades do interior, não em todas, através das unidades móveis, que eram unidades que chegavam na comunidade, que articulavam a ação junto com a comunidade, no campo social, no campo cultural, no campo físico e esportivo, e com uma variedade grande de ações, mobilizava durante um tempo essa comunidade para essa ação e passavam depois para outra comunidade, despertando naquela comunidade o interesse por ações comunitárias, que muitas vezes geravam
outras intenções que a própria comunidade acionava posteriormente. Era uma ação, digamos, de caráter educativo, social, comunitário, envolvendo, portanto, várias áreas de interesse. Nos anos 40, nos anos 70, o lazer estava muito forte, o SESC começou a desenvolver e a ampliar um pouco esse conceito, né, que é o lazer, a importância do tempo livre, a relação do tempo livre com o trabalho, e foi buscar especialistas, né? Me lembro que um dos especialistas que foi trazido pelo SESC, um professor francês chamado Geoffroy de Mazidier, que era um grande especialista em lazer e na sociologia do trabalho, e que verificava exatamente essa importância do tempo livre como parte da cultura do bem-estar para as pessoas, de modo geral, né? Então, essa ideia do trabalho, claro, o trabalho como fonte indispensável de criação de bens e serviços, etc., etc., mas o tempo livre como um elemento necessário, indispensável, para que também o trabalho tivesse um resultado. E, sobretudo, numa perspectiva de que, para o ser humano, é importante esse equilíbrio entre o tempo livre e o tempo do trabalho. E esse conceito do tempo livre e do lazer como algo que se faz de maneira mais voluntária, mais dependente, mais responsável, de responsabilidade da própria pessoa, aquilo que você faz por iniciativa própria. Os adultos, autônomos, que têm isso de uma maneira mais clara, e não para cumprir alguma obrigação de caráter, digamos, de trabalho, de estudo, ou o que seja, né? Então, esses conceitos todos começaram a ganhar uma dimensão muito forte na nossa atividade, no nosso dia a dia. Eu acho importante ressaltar que nesses 70 anos, quase 73 anos de história da instituição, no decorrer desse processo, se vai buscando aprimorar as formas de atendimento dessa população toda, dos trabalhadores da área do comércio, da área de serviços e a população de modo geral, porque as nossas unidades estão abertas à população de modo geral também, se não para todos os serviços, para a maioria das coisas que são realizadas no âmbito das nossas instituições. No caso do SESC, no SESC de São Paulo, as nossas unidades oferecem uma gama de serviços muito ampla, na maioria abertas para todos. Essa gama aberta para todos, e não apenas para os trabalhadores. Alguns tipos de serviços, em razão de demanda, custo, etc., etc., são exclusivas para algumas, mas não é uma coisa tão frequente. Grande parte das ações no campo, por exemplo, da cultura, são abertas a todos. O importante é ressaltar que, no decorrer desse processo, nessa série histórica de ação, a cultura foi ganhando cada vez mais um papel de relevância, de peso, de significado cada vez maior. E, aos poucos, se percebeu que a transversalidade da cultura exige, de alguma forma, uma atenção especial em todas as nossas atividades, em todas as nossas ações. E aí eu chego ao ponto que me interessa esclarecer de maneira muito definida, muito objetiva. Nós não entendemos a cultura apenas como algo a ser feito no campo das artes e do simbólico. É importante. Eu diria que talvez seja aquilo que é mais sofisticado, mais nobre, mais completo, quando nós analisamos a questão da cultura, as artes de modo geral. Essa capacidade de criar, desenvolver a partir de elementos que são oferecidos de maneira geral pela natureza ou pelo dia a dia das pessoas, e com isso criar, né, significados importantes, e com isso expressar ideias, sentimentos, perspectivas, orientações, pontos de vista, não é?
do som, da imagem, do que vem a ser todas as linguagens artísticas. Fundamental, indispensável, essencial para o ser humano. Mas o conceito antropológico, provavelmente nós temos aqui especialistas nesse campo, muito mais competentes do que eu para aprofundar esse tema, o conceito antropológico da cultura vai um pouco além, né? Nós estamos falando daquilo que é a capacidade humana de criar, de inventar, de fazer em todos os campos, em todos os setores, em todos os elementos que são colocados à disposição. Portanto, essa relação que é a transformação de tudo que é oferecido pela natureza, seja para a alimentação, para o vestuário, para o dia a dia, para a criação de espaços, para a infraestrutura, ou o que seja, nós estamos desenvolvendo essa ideia da cultura o tempo todo, né? Então, essa cultura, no sentido mais amplo possível, né, ele está presente de maneira muito intensa na vida de todos nós, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente se despede da vida. Isso é muito sério. E, ao mesmo tempo, quando a gente amplia de maneira muito forte esse conceito de cultura, nós encontramos esse conceito também ampliado no sentido da educação. Ou seja, nós estamos o tempo todo trocando informação, recebendo e passando, recebendo e passando. Portanto, é um processo educativo permanente. E a ideia da educação permanente vem como um dos fundamentos da nossa atividade. Educação permanente e cultura, nesse sentido bastante amplo, se confundem de certa maneira. E dessa forma, é através dessa ação, efetivamente, que nós entendemos a atividade cultural que nós desenvolvemos. Portanto, quando nós passamos numa das nossas unidades e vemos o que está acontecendo, a ação cultural que se realiza ali não está apenas presa na questão das manifestações artísticas, embora elas estejam lá também de maneira bastante significativa, com espaços, com infraestrutura, com pessoas, com programas, com ideias muito bem definidas para que isso aconteça. Mas, além disso, essa transversalidade da cultura é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Na medida que ela está na alimentação, ela está na atividade física, ela está na atividade do dia a dia de todos nós. Então, é esse conceito que, de alguma forma, passa nas 40 e tantas unidades. De fato, nós temos 44 unidades, algumas são mais amplas e abertas ao público, cerca de 41, e as outras 3 são unidades mais específicas, voltadas para alguma atividade, como editoração, como TV, como outras que são específicas para alguma linguagem mais limitada do ponto de vista do seu funcionamento, embora abertas no sentido de atingir muito mais gente, como, por exemplo, toda a nossa ação no SESC Digital, que é uma unidade voltada apenas para a nossa atividade no campo digital. Então, aí, nesse sentido, essa ideia do conceito da cultura e da educação como parte de uma ação permanente nossa, entrelaçando, portanto, as mais diversas áreas, isso é estratégia, eu digo, isso é parte da nossa proposta, não é? Por isso as nossas unidades não podem ser muito pequenas, muito específicas, só para uma linguagem, para uma atividade. É parte da dinâmica da instituição, é parte do programa da instituição, da essência da instituição, essa complexidade que atinge a diversos públicos de maneira diferenciada. Eu brinco no SESC dizendo que tanto os amadores da atividade física, os boleiros, os que gostam de fazer atividade física intensa, do fitness ou coisa parecida, são muito bem-vindos.
mas eles têm um bombardeamento permanente de ações que vão além dos seus interesses imediatos. Seja na alimentação, que é importante, seja na convivência, seja na questão ambiental, que muitas vezes não tem muito a ver com um ou outro, seja na área cultural, com as exposições que estão no seu caminho. Para chegar lá, ele passa pela exposição. Ele está vendo que tem uma atividade musical, tem alguma coisa acontecendo ali, tem um grupo fazendo uma oficina de música, de dança, coisa parecida, que tudo no mesmo ambiente, né? E o contrário, as pessoas interessadas só no campo da cultura, que vão lá para a exposição, para as atividades artísticas, etc., veem que há gente que se dedica também a ter o seu corpo em ordem, a se preparar para a corrida, e gostam de bola, gostam de fazer isso, fazer aquilo. E alguns acabam, né, se encontrando e trocando e fazendo e conhecendo, se misturando. Essa mistura das tribos para nós é fundamental para poder exatamente dar sentido à nossa ação. Então, quando você vai ver uma unidade nossa típica, completa, que tenha tudo o que é necessário, como, por exemplo, aqui na Pompeia, o Sesc Pompeia, ou o Sesc da Vila Mariana, ou o Sesc Pinheiros, aqui na capital, as unidades do interior, como Jundiaí, Campinas, Ribeirão, em toda parte, você vê que é um grande complexo que tem uma área física grande, ginásio, quadras, piscina, que ocupa espaço, portanto, é algo que tem necessidade de ter uma metragem razoável, né? Então, é grande. E também um espaço onde tem exposições, onde tem atividade, tem teatro, música, etc. Então, exige essas duas. E, juntando tudo isso, tem a chamada área de convivência, que para nós é fundamental. Do ponto de vista arquitetônico, todas as nossas unidades têm uma área de convivência, uma área que as pessoas estão lá, muitas vezes para não fazer nada, simplesmente para estar lá. Mas estão sendo bombardeadas por convites, apelos, ideias naturais. Não se trata de nenhuma iniciativa marqueteira, de ficar lá dizendo, hoje tem isso, amanhã tem aquilo. Não, natural. Simplesmente fazendo com que as pessoas se sintam integradas num ambiente onde possam estar para cumprir, sei lá, para passar horas, para passar o fim de semana, onde tem também alimentação, onde tem toda uma infraestrutura que procura, de alguma forma, ter a arquitetura como aliada para toda essa intenção. A arquitetura é aliada para toda essa intenção. Então, ela é parte do programa também. A arquitetura tem que ter esse caráter educativo, nem sempre bem realizado, não por causa dos arquitetos, por causa das condições, etc., mas muitas vezes por uma questão de espaço mesmo, né? A gente não tem tudo, mas quando a gente tem uma situação ideal, e o entendimento da arquitetura é sempre muito favorável para poder atender a esse objetivo. Finalmente, eu gostaria de colocar também a inserção na comunidade como algo vital. Nada disso se faz isoladamente. Nós não somos uma ilha isolada. Ninguém é, né? Nós não podemos ser uma ilha isolada. Nós estamos integrados totalmente dentro da comunidade. Nós estamos nos bairros mais centrais, estamos nos bairros periféricos também, na cidade de São Paulo, no caso, nas cidades do interior. Isso varia de acordo com a situação, mas essa localização, essa intenção de estar vinculado ao que acontece no entorno, a conviver com a sociedade em todos os sentidos, seja no sentido físico, seja no sentido conceitual, é fundamental. E, nesse sentido mais conceitual, a busca de uma integração com todas as forças da comunidade interessadas nos mesmos objetivos, né? Seja na área pública, na área privada. E isso é muito importante,
porque isso dá sentido à nossa programação. Grande parte da nossa programação ela é proveniente desse entendimento, dessa negociação, desse resultado com a comunidade. Né? Através de quê? Através das diversas instituições, ONGs, representações as mais variadas, sindicatos e, finalmente, a universidade. Temos tido uma relação intensa com a universidade, tanto do ponto de vista de, junto com a universidade, realizar ações, como ter a universidade dentro do SESC, dentro das nossas atividades. Em primeiro lugar, temos muitos alunos que trabalham no SESC, muitos estagiários que trabalham no SESC, muita gente que está na universidade e que trabalha, claro, e a formação é uma busca permanente. O SESC tem um programa intenso de valorização da formação individual integrada no objetivo institucional. Então, isso é muito forte, seja do ponto de vista de facilitar bolsas de horário, coisas desse tipo, e a sequência da formação, mestrado e doutorado. Hoje, esse número cresceu muito, nós temos uma quantidade grande de mestres e doutores no nosso quadro e que atuam no dia a dia das nossas atividades de maneira absolutamente integrada. Então, essa relação com a comunidade se dá assim, mas se dá através também de programas comuns. Nós temos uma área que é o Centro de Pesquisa e Formação, cuja gerente responsável é a Andréa, que está aqui conosco, a Andréa Nogueira, que cuida exatamente disso, de programas e ações que se faz no próprio SESC ou na universidade de maneira integrada. Cursos, seminários, debates, reuniões, enfim, simpósios mais variados, congressos, muito frequente, com todas as universidades. E claro que a nossa preferência é sempre na direção da universidade pública, por uma razão óbvia, que são as que estão mais atentas a esse campo onde nós atuamos também, né? E temos objetivos mais próximos. Né? Então, a intenção nossa é explorar, desenvolver, ampliar cada vez mais esse tipo de aproximação. Temos com todas as universidades e temos isso de maneira programada, interessada, desenvolvida e, na medida do possível, ampliada quando a gente pode. Esse é um papel fundamental que nós, e com outras instituições, as mais variadas. Vou dar um exemplo. A nossa presença da produção cultural estrangeira no Brasil é muito forte no SESC. Vem muita gente de outros países se apresentar na área de dança, música, teatro, nas artes visuais, nas atividades comunitárias, nas atividades físico-esportivas. Muito forte a presença internacional. Grande parte dela, ou quase a totalidade dela, através de contatos com instituições internacionais, com representações, com consulados, com organismos internacionais sediados em São Paulo. Temos um vínculo muito forte, a ponto de algumas representações, né, terem assim a satisfação de dizer que o maior, o maior participante, o maior parceiro de ações deles aqui no Brasil é o SESC. São vários que falam isso. Né? Por quê? Porque a gente tem uma frequência grande de ações na nossa programação e muitas vezes negociando a programação que eles também desejam fazer. Isso vale para todos os países de toda parte do mundo. Então, a riqueza da ação nossa, a variedade de ação nossa, depende muitas vezes dessa grande e ampla gama de ofertas e demandas que são oferecidas para nós do ponto de vista das instituições. Agora, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: não há saída para o nosso país, e nós sabemos disso de maneira muito clara, sem educação e cultura. E eu misturo esses dois conceitos como se fosse um só. Para mim não existe só educação, só cultura.
Para mim, educação e cultura são... Já tivemos até um ministério, que hoje chama MEC até hoje, por quê, né? Ministério de Educação e Cultura, não tendo mais a cultura lá como parte. Essa é uma divisão administrativa que o Ministério, que o governo, ou os governos necessitam fazer para poder dar sentido às suas ações, né? Então, tem a questão da educação de um lado, a cultura de outro. O Brasil, durante muito tempo, tinha isso tudo no mesmo ministério e funcionava razoavelmente bem, claro, com todas as dificuldades inerentes à nossa realidade. Mas uma coisa é certa, nós temos um problema gravíssimo. E o maior problema brasileiro não está na economia, talvez esteja na política, muito forte, não está na cultura, eu diria que nem na educação. O nosso problema está na imensa, fantástica desigualdade desse país, em todos os sentidos. Então, o combate à desigualdade se faz através da intenção clara, da ética objetiva, seja no campo da política, da educação, no campo da economia, tudo isso tendo como foco a questão da desigualdade. A educação, foco na desigualdade. A economia, foco na desigualdade. A política, foco na desigualdade. A cultura, foco na desigualdade. Por isso nós temos uma preocupação intensa de valorizar tudo aquilo que separa, tudo aquilo que isola, não é? Tentando juntar tudo do ponto de vista cultural. Juntar tudo significa combater a desigualdade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É a grande missão, eu diria que até da universidade, nossa, de quem tiver qualquer preocupação de caráter público, o que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Essa perspectiva de caráter público. Então, a desigualdade é o grande, imenso, a imensa inimiga desse país. E tudo que se fizer na busca de combatê-la tem que ser aprovado, tem que ser valorizado, tem que ser estimulado. Temo pelo momento, porque é um momento obscuro, um momento que desvaloriza o conhecimento, desvaloriza a ciência, desvaloriza a cultura, marginaliza muitas ações importantíssimas, criminaliza a arte, desvaloriza muita coisa. Esse é um problema gravíssimo que nós vivemos, mas somos nós que temos que alterar esse estado de coisas. Como? Divulgando, falando, debatendo, aprofundando e tomando as medidas adequadas no momento certo. Temos sim, mas, por outro lado, no médio e longo prazo, eu tenho a esperança da gente reverter tudo isso e voltar a ter uma trilha normal para recuperar todo esse caminho que nós já começamos algumas vezes a trilhar, que é combater a desigualdade, valorizar todos, respeitar as pessoas, respeitar todas as minorias e ter isso como algo central numa ação. Acho que a universidade e nós e outros que temos essa perspectiva de caráter público temos muita responsabilidade nisso. Então, o que a gente se coloca à disposição, meus caros, é abrir para todos a possibilidade de trabalharmos juntos. Como? Temos que descobrir o caminho, onde, quando, como, em que situação, e é essa mensagem que eu trago também da nossa parte, de tentar encontrar na nossa atividade, no nosso dia a dia, aqueles caminhos que nos unem, que nos podem transformar, melhorar, avançar. Com isso, eu concluo a minha fala, vocês tiveram a oportunidade de ver algumas imagens, e me coloco à disposição se alguém desejar algum outro esclarecimento. Muito obrigado.
Queria agradecer imensamente, então, ao professor Danilo pela presença, pelo compartilhar, pela atenção, disponibilidade, disposição. Dizer que nós já tivemos algumas experiências muito interessantes, fizemos um trabalho em registro da escuta à ação, juntando mais de representantes de dezenas de municípios do Vale do Ribeira. Por ocasião de um encontro, de um fórum dos vice-diretores que aconteceu lá, conseguimos conjugar, junto com a Andréa e a equipe do Centro de Pesquisa e Formação. Foi um momento muito importante para nós também. Bom, então agora o microfone está aberto. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Olá, eu queria primeiro agradecer o momento de fala, eu acho que foi bastante enriquecedor. Eu sou aluna de doutorado da Unesp de São José dos Campos. Eu sou uma frequentadora do SESC também, e a minha dúvida seria em relação aos credenciamentos em relação ao SESC, que antes era possível fazer um credenciamento, mesmo se você não fosse da área do comércio, né? Ter um credenciamento, uma carteirinha, e a partir de um período isso não foi mais possível. Eu queria saber se existe alguma previsão disso voltar, porque eu não sou da área do comércio e acabei ficando de fora de alguns serviços do SESC, e me acostumei muito a participar do SESC de São José. O nosso SESC não é um complexo grande como dessas outras que a gente está vendo, mas é muito bom. E, nesse sentido do credenciamento também, a questão do que a gente poderia abrir dentro da nossa unidade São José dos Campos também, com os alunos, a questão da piscina, da atividade física e etc. É tudo uma questão de conversa, negociação. Na realidade, nós temos 3 tipos de credenciamento. Nós temos um credenciamento que é o pleno dos trabalhadores das empresas que contribuem para manter o SESC. Essa é a finalidade legal, o princípio mais importante. Então, eles são os credenciados plenos, né? Que é bastante amplo, viu? Às vezes você não sabe, mas tem um irmão, uma irmã, um pai, dependendo do caso, pode ser dependente, porque não é só para ele como pessoa, para ele e seus dependentes. E esse conceito de dependente é bastante amplo, não é muito restrito. Claro, tem limitações, mas é bastante amplo. O segundo credenciamento é para uma instituição, ou para as instituições, é coletivo, é para instituições, empresas não, instituições e organizações que têm alguma semelhança, alguma proximidade com o nosso trabalho. Por exemplo, alguém da Secretaria da Cultura do município, os funcionários que recebem um credenciamento que a gente chama de MIS, Matrícula de Interesse Social. Ele pode ser matriculado, não tem direito a 100%, eu vou explicar depois o que é que tem e que não tem, a 100% de tudo, mas tem valores mais baixos e tem direito a praticamente tudo que o SESC oferece, esse MIS. E, em terceiro lugar, o que substitui esse que você tinha antes é o chamado credencial por atividade. Depende do que você quer fazer. E se tiver disponibilidade nesse lugar onde você... Por exemplo, você quer frequentar a piscina, dando um exemplo. Aí você recebe uma matrícula por atividade, credencial por atividade, para aquela atividade. O que já dá direito também a algumas outras ações também. Mas existe ainda um credenciamento para quem não é comerciário. Nós tivemos que limitar por causa do crescimento imenso. Hoje em dia nós temos 2.500.000 matrículas de comerciários e trabalhadores da área. Isso significou uma demanda imensa. E o SESC teve que refazer essa por orientação, inclusive, do Departamento Nacional do SESC, entendeu? Nós tivemos que ter um pouco mais de cuidado com isso. Agora, aqui que tem direito... Primeiro, grande parte das nossas ações não precisa de credenciamento nenhum. A pessoa pode ir, assistir um espetáculo, tomar uma refeição, só que vai pagar um pouco mais do que quem tem credenciamento. Essa é a diferença.
Então, mas está aberto. Né? Exposições, por exemplo, não tem pagamento, não tem credenciamento, não tem nada. Basta ir lá e ver, não tem problema nenhum. Alguns serviços, como, por exemplo, odontologia. Odontologia é um serviço sofisticado, caro. O SESC tem até um sistema de implante atualmente. Mas aí é só para quem tem o credenciamento pleno. Férias, no período de férias, na unidade de férias de Bertioga, que é uma unidade, um hotel especial que o SESC tem no litoral. No período de férias, só dá para atender quem tem matrícula plena. Por quê? Porque a demanda é imensa, você tem que cumprir aquilo que é determinado. Mas durante o ano há como frequentar. E aí tem que ter uma matrícula para aquela atividade. Então, existe uma negociação, precisa ver cada caso. E o melhor mesmo é ver se não tem direito à plena como dependente de alguém. Às vezes, pai, mãe, alguém próximo, sei lá, marido, companheiro. Você que reconhece todo tipo de companheirismo também, sem maiores problemas. Entendeu? Então, isso vale para todo mundo. Entendeu? Era isso, mas, infelizmente, nós temos alguma limitação, sim, por causa da demanda imensa. Obrigada. Tem alguém aqui. Lá em cima. Duas. Bom dia. Bom dia. Eu sou Débora, sou professora no IB Rio Claro, Unesp Rio Claro. Sou da área de educação, né, Departamento de Educação. E a minha pergunta é no sentido de tentar... Eu acho que a gente, principalmente, vou falar aqui do interior, né, que a gente tem outras dificuldades do ponto de vista da questão da cultura, das exposições, de atividades, né, nesse sentido. Que tipo de parceria seria possível, não sei se dá para chamar de parceria, ou como é que a gente poderia aprender com a experiência do SESC, né, para levar, né, esse tipo de atividade cultural, não só pontual, mas que fosse na perspectiva da educação permanente, para essas, né, unidades, por exemplo, da universidade, no interior, que nem sempre tem, né, por exemplo, uma unidade do SESC. Né? A gente tem várias cidades que têm, né, uma unidade da Unesp, né, que é, no estado de São Paulo, a mais espalhada pelo interior todo. Como é que a gente poderia aí trocar essas experiências? Né? Então, fiquei pensando aqui, é possível o SESC promover uma exposição, né, dentro do campus da Unesp, organizado com a experiência do SESC? Porque é isso, né? Nós temos muita vontade, mas nem sempre temos a experiência, temos o domínio de como é que se organiza, né, algumas atividades culturais, né, de exposição, de atividades permanentes, de oficinas constantes. Então, como é que a gente poderia aprender, né, nessa troca para que a gente pudesse ter, né, coisas acontecendo constantemente, com qualidade, né, aproveitando aí de uma experiência que nem sempre a gente tem isso, né, nos nossos espaços, certo, nas unidades no interior do estado de São Paulo. Muito bem. Passa já? Pode ser. Maria Antônia, sou professora do Departamento de Educação do IB, sou colega da Débora. E a pergunta vai mais ou menos na mesma direção. Agradeço imensamente, senhor Danilo, pela sua explicação. O senhor trouxe uma história viva aqui, e isso é muito bonito de ver. E na história, né, da tua história, que perpassa também a história do lugar que o senhor estava, que o senhor está, o senhor trouxe uma série de episódios históricos muito sérios, né? Então, Getúlio, depois a ditadura, e agora o momento histórico que a gente está, né? Que também nos leva a tudo isso que o senhor coloca. Então, eu gostaria de saber um pouco, na tua opinião, de como é que nós, enquanto universidade, junto a você, podemos fazer um movimento interessante no sentido de luta contra a perda da autonomia, da democracia e da liberdade. Poxa, uma grande responsabilidade. Bom, começando por essa sua indagação, que é bastante desafiadora, eu acho que, aprofundando e discutindo essas questões que aqui são colocadas,
É uma grande contribuição no sentido de criar uma cultura que resista a essas ideias bastante obscurantistas e perigosas, né? Eu acho que é debater, levar para a sociedade essa discussão mesmo. Seminários, debates, discussões. Nós temos um seminário hoje, foi aberto ontem um debate daquela série do Adalto Novaes, não sei se vocês conhecem, sobre mutações, que foi aberto ontem lá no SESC da Vila Paulista, com a participação de inúmeros professores e especialistas da universidade. Teremos um debate sobre democracia dentro de mais alguns dias, sobre a ameaça, digamos assim, da democracia no SESC de Pinheiros, que vai acontecer nos próximos dias também, com a participação de professores, especialistas, e virá, inclusive, a famosa militante americana Angela Davis, vai participar desse debate no SESC Pinheiros, né? Eu acho um desafio realmente forte, mas vamos encontrar formas assim de espalhar mais ainda. No caso de Rio Claro, de maneira mais clara, para falar de Rio Claro, é o seguinte: nós temos um plano de expansão para o interior, da capital interior, que a gente espera mantê-lo. Somos ameaçados de facadas para todo lado. Não sei se já ouviram essa história das facadas. Não aquela que aconteceu lá no comício, mas a facada que o Paulo Guedes quer dar nos recursos que mantêm os S, o chamado Sistema S. Poderia fazer aqui uma longa dissertação sobre essa questão do Sistema S, que eu particularmente tenho alguns questionamentos sobre a própria denominação, né? Porque, na realidade, misturar coisas muito diferentes e colocar tudo no mesmo saco, no mesmo sistema, não é muito justo. E isso acaba prejudicando bastante a gente. Porque, além daqueles 4 que eu mencionei aqui, foram criados muitos outros no decorrer dos últimos anos que não correspondem exatamente àquelas mesmas intenções e funcionam de outra maneira. Não tenho nada contra. Por exemplo, o SEBRAE é uma organização que tem um aspecto importantíssimo, maravilhoso, de empreendedorismo, mas ele foi criado em cima desses S. Na época que foi criado, no tempo do Collor, foi dito o seguinte: vamos dar um aumento para esses S na arrecadação deles, fazendo as empresas pagarem um pouco mais, só que esse montante pago a mais será para manter uma organização chamada SEBRAE. E o SEBRAE foi mantido dessa maneira sempre. E é mantido com essa contribuição, como se fosse para nós, só que foi retirado e colocado para a criação do SEBRAE, que é um organismo mais vinculado ao poder público. Ele não tem a mesma característica que nós temos, mas é considerado, às vezes, nesse pacotão, como se fosse o Sistema S. Não tenho nada contra, até aprecio a missão do SEBRAE, mas é uma questão a ser verificada na sua essência e na sua governança, que é diferente da gente. E assim por diante, e tudo isso põe nesse mesmo chamado sistema. Mas nós estamos ampliando, nós temos uma unidade nova, abrimos a licitação em Marília. Tem alguma coisa em Marília? Abrimos uma licitação do SESC Marília na semana passada. E vai a um terreno que já foi doado pela prefeitura, próximo de um conjunto habitacional, que fica um pouco à margem assim, da cidade, e nós vamos construir lá, já provavelmente a partir desse ano. Estamos construindo em Franca uma unidade nova. Em Franca temos uma unidade nova, bastante difícil, complicada, porque a prefeitura, na época, estava querendo ampliar um estádio de futebol, coisa parecida, num terreno que já tinha sido doado para a gente. Então, nós conseguimos resistir e o projeto já está em andamento, numa avenida importante, não me lembro o nome, uma avenida grande. Como? Alonso e Alonso. Então, é lá que estão construindo em Franca. Temos um projeto em Limeira. Aqui não tem ninguém de Limeira, não tem Unesp em Limeira, pelo jeito.
É boa. Temos um projeto de ampliar registro. Registro que foi mencionado aqui vai ser ampliado porque nós recebemos aquele espaço chamado KKKK, são 4 Ks, que em japonês quer dizer alguma coisa que eu não conseguiria repetir aqui agora. Mas, no fundo, era uma companhia de beneficiamento de arroz, ou coisa parecida, não me lembro. Dos anos 20 do século passado, recebemos, já demos não uma restaurada, mas uma ajeitada nesse espaço, já está funcionando, mas tem um terreno ao lado que nós vamos fazer a parte esportiva brevemente também, lá em Registro. Então, temos plano de expansão. Rio Claro ainda não entrou, mas uma hora pode entrar, por que não? É uma questão, como é que funciona isso? Vários fatores. População, a atividade comercial na economia, uma certa ação político-administrativa por parte dos empresários locais da área do comércio, mais a política local, para conseguir uma área legal. Já foi oferecido para o SESC um terreno, mas o SESC não tem condições, no momento, de ampliar mais ainda a sua fila. Já tem uma fila, né? Colocar mais gente na fila, porque é complicado esse tipo de atendimento. Agora, é importante ressaltar que a ação que o SESC realiza, especialmente nas cidades onde não tem unidade, se dá através de alguns programas anuais. Nós temos um circuito de arte, que percorre cidades do interior. São mais de 100 cidades que recebem, são 120, 130 cidades que recebem uma ação rápida, uma ação de presença, parecida com as unidades móveis que eu mencionei aqui durante a fala. Temos algumas ações no campo físico-esportivo bastante fortes, como o Dia do Desafio, como as Semanas Move e outras ações. E temos, sobretudo, uma divisão do Estado, através das unidades nossas que estão instaladas no interior, para atendimento de ações locais. No caso de Rio Claro, provavelmente, ou é Piracicaba ou São Carlos, não me lembro. Ou Campinas, talvez, não me lembro. Araraquara, não, acho que é São Carlos ou Piracicaba. Então, a unidade de Piracicaba tem a função também de criar condições de aproximação quando há demanda, quando há interesse, quando há possibilidade, na cidade de Rio Claro. Por exemplo, nós fazemos uma ação muito importante em Piracicaba, de uma exposição na IFE. Aliás, é a única Bienal na IFE que tem no país atualmente. Acontece em Piracicaba. Foi ano passado, acho. É o próximo ano que vem. Portanto, em Piracicaba. Mas a região toda pode ser beneficiada, onde Piracicaba atende. E o entendimento com a Unesp em Rio Claro pode favorecer uma ação nossa de exposição, de uma ação qualquer que possa ser feita em Piracicaba, em Rio Claro. Nós já tivemos uma ação em Rio Claro no passado, que não prosperou, foi anterior à minha presença no SESC. Foi uma espécie de uma orquestra de cordas, criada em Rio Claro, que foi uma ação que o SESC manteve lá durante algum tempo. Então, é possível. É uma questão de conversar, diálogo. E lá o nosso gerente lá de Piracicaba, o Fábio, né, procurá-lo e propor alguma coisa que a gente tem o maior interesse em ter essa presença cada vez mais. Por quê? Porque os comerciantes de Rio Claro contribuem para manter o SESC. Portanto, eles têm direito a que os funcionários vão, por exemplo, vão a Bertioga nas férias. Tem o mesmo direito que qualquer funcionário de empresa comercial de qualquer parte do Estado. E assim por diante. Tem outras ações que podem ser feitas assim. Viu? Muito bem. Mais alguém? Sim, aqui, tem alguém aqui. Só um minutinho.
Danilo, aqui. Vi. Bom dia. Bom Eu dia. sou Kelly, sou professora do curso de arquitetura da Unesp de Bauru. Unesp de Bauru. Isso. E queria contar um pouco que nós já tivemos boas parcerias com o SESC Bauru. Em 2004 e 2005, aconteceu o evento Arte, Mídia e Tecnologia, inclusive com a vinda do sociólogo Michel Maffezoli, super importante. E, mais recentemente, está havendo uma certa aproximação com o SESC, através de um projeto que eu coordeno, que se chama o Samba na Cidade, que, inclusive, temos verba da PROEX para realizar esse evento, como evento de extensão. E, através da Renata Salvador, que é uma das diretoras, a gerente, então, o projeto já está no e-mail da Renata Salvador, e a ideia é realizar um evento em parceria com o SESC Bauru. Uma ação combinada de músicos, palestrantes, né? Porque o samba a gente entende como um movimento de cultura, né? Claro. Mas um movimento de resistência da cultura negra na cidade, né? Muito bem. Isso está atrelado a atividades de ensino no laboratório de projeto de arquitetura, como também uma iniciação científica dentro da universidade, né, que identifica os territórios da prática de samba na cidade. Então, a gente está tentando fazer essa aproximação para esse ano ainda. Belíssimo depoimento. Tem alguém aqui querendo falar aqui ainda? Bem na frente, na segunda fila. Então, deixa eu só dizer então, que a gente vai pegar mais duas questões. Então, 2, 3... Para poder. Desculpa, eu acho que nós poderíamos passar o dia todo aqui. Não, mas né, tudo bem. Né, mas nós temos que, depois da continuidade, então, tem esse papel desagradável, né, de limitar as falas. Tá bom. Mas quem escreveu primeiro? Bom, sou Caroline, sou discente do campus de Franca, da área de História e também extensionista. E, na sua fala, você levantou essa questão de trabalhar diferentes eixos do conhecimento conjuntamente. E eu pensei na preocupação dos principais desafios dessa articulação conjunta de várias frentes, porque todas as experiências que eu tive no SESC articulam várias formas de expressão cultural, várias frentes que são ou marginalizadas na sociedade ou que, para quem não tem uma proximidade, causam estranhamento, né? Isso implica em várias dificuldades. E aí eu pensei na questão dos principais desafios e como superar esses obstáculos de ter uma diversidade muito grande no mesmo espaço, como isso se circunscreve, enfim. Essa questão da diversidade está na essência da proposta cultural séria. Qualquer proposta cultural que leve em conta esse interesse público, essa participação intensa, você tem que levar em conta os diversos públicos que são criadores e também que são frequentadores da ação cultural. Nesse sentido, não há como limitar, dizer não, para esse tipo de público não interessa fazer nada. Pelo contrário, acho que há necessidade de incluir. Por isso que eu digo que a ação cultural tem esse caráter de juntar e não de segregar, não de separar. E é a única forma que nós temos, porque é a cultura que vai superar isso. A questão do preconceito é uma questão grave numa sociedade como a nossa, racista, homofóbica e machista. E é verdade, nós temos isso colocado no nosso DNA. A gente tem isso de origem. Então, tem que combater isso de uma forma muito clara e objetiva. E a ação cultural é a que faz isso com maior abrangência. Você pode, teoricamente, saber que não, está tudo certo, é tudo igual, todos nós somos descendentes da mesma origem, nascemos assim, ou viemos assim, temos as essências, tudo igual. Mas é na cultura que isso se dá de uma maneira mais efetiva, e não apenas no conhecimento aí da informação
Acho que vai muito além disso. Por isso que a música, o teatro, a dança, as artes visuais e essa transversalidade fantástica que as artes hoje oferecem, né? De modo que você tem coisa que você não sabe direito o que é, né? Isso aí é performance ou é teatro? Isso aí é instalação, é uma obra de arte, é uma escultura, o que é isso? Né? E, no entanto, é tudo isso ao mesmo tempo. E isso é essa fantástica transversalidade, que a gente não consegue mais classificar as coisas com os padrões antigos. São novas as maneiras de enxergar tudo, e feitas pelas mais diversas pessoas. Tá bom. Muito bem. Por favor. Eu sou o Wagner, sou vice-diretor aqui do Instituto de Artes. Obrigado pelas palavras. E, na verdade, é mais um comentário e um convite. Nesses tempos em que a ciência ela é criminalizada, o pensamento criminalizado, a arte e a cultura, de uma maneira geral, né, são criminalizadas. Nesses tempos de terra plana, não é? Onde o guru que vive nos Estados Unidos, do nosso presidente, não é terraplanista, enfim. Eu acho fundamental a ação do SESC no país, não é, como um instrumento dita no sentido bom da palavra, sabe, grande parte da cultura brasileira. O SESC é responsável, não é, por grande parte daquilo que nós vivemos culturalmente no país, não é? E nas suas palavras anteriormente me ficou claro que a união ela é fundamental. A união ela é importante dos diversos setores para combater e para resistir a esses tempos obscuros. Nesse sentido, vem aqui o meu convite ao senhor, à equipe do SESC e a todos os presentes. Dia 21, nós faremos aqui no Instituto de Artes, e isso é muito sintomático, um ato de defesa da universidade pública e da democracia com diversos setores da sociedade. É fundamental que nós nos reunamos e digamos, sabe, num coro só, que do jeito que está não pode continuar. A universidade pública e o SESC, sabe, como outras universidades, têm que se unir, sabe, têm que resistir, porque senão, sozinhos, nós vamos desaparecer. Estamos sofrendo ataques e mais ataques, e nós não podemos ceder. Resistir é preciso. E fica aqui meu convite para o dia 21 de outubro, aqui no Instituto de Artes. Muito obrigado. Muito bem. Pois não. Pois não, professor. Bem, bom dia, Danilo. Na verdade, é quase que uma convocação. Acho que nós vivemos um momento absolutamente anticivilizacional. Os dados mostram isso. E invocando uma das convidadas do SESC, Angela Davis, acho que nós temos que pensar numa ação estratégica interseccional. Segundo a Ângela, nós precisamos fazer um enfrentamento duro à violência contra a mulher. O patriarcado promove o massacre sistemático de mulheres, contra a violência aos pobres, que é uma coisa assustadora no Brasil, de uma desigualdade abissal, como você apontou, e a violência étnica racial. Os dados da violência mostram isso, que no Brasil se mata sistematicamente jovens pretos como se fossem flores pisadas na lama. Então, é uma situação assustadora. Acho que, diante de um cenário tão assustador e adverso como o que nós estamos vivendo, uma narrativa tão assustadora e adversa que nós estamos assistindo pelos meios de comunicação, feito pelo poder instituído no país, eu acho que nós deveríamos fazer uma ação coordenada em defesa da civilização. E acho que esses 3 pontos seriam importantes. Eu me recordo, Danilo, que você sempre foi considerado o nosso ministro da Cultura Informal durante um bom tempo. Eu acho que nós poderíamos pensar juntos algumas iniciativas de, quem sabe, pensar um manifesto em defesa da vida de mulheres, de negros e de pessoas pobres nesse país. Uma coisa articulada, uma coisa gigantesca, que fizesse a defesa da civilização.
né? A cultura como política, a política como cultura da boa política, como diz o Giannini, mas uma responsabilidade que essas entidades poderiam ter na defesa da vida, da civilização e daquilo que a gente considera que é digno, que é a vida humana. Claro. Muito bom. Concordo plenamente. Concordo. Bem, eu só, né, depois dessas falas todas, né, fica pouco o que falar, mas o que eu quero dizer é que, bom, primeiro, agradecer imensamente, agradecer com o coração mesmo. Eu acho que foram palavras importantíssimas para que a gente realmente possa ter inspiração para continuar o nosso encontro, né? Eu acho que isso, né, nós sabíamos disso, insistimos muito para que o Danilo estivesse presente. E eu queria dizer também que nós tivemos uma experiência muito enriquecedora, né, com que a Andréia e toda a equipe, né, lá em registro, né? Nós aprendemos muito, muito, né? Foi logo no início da nossa gestão, e nós aprendemos muito, né? E foi tanto uma experiência técnica como uma experiência afetiva, né? Então, do trabalho, que ele não é só técnico, né? Ele envolve as emoções, ele envolve o afeto, e foi muito bom, né? Eu acho que aqui a gente tem claro que a universidade e o SESC, evidentemente existem muitas outras instituições que têm que pensam isso, que pensam o Brasil desse ponto de vista, né, de vencer a injustiça social, de vencer as desigualdades. E, de fato, né, o que nós precisamos é encontrar esses caminhos. Então, nós fazemos isso, né, mas nós precisamos encontrar esses caminhos da parceria, porque, certamente, a parceria traz o sinergismo, né? Então, eu acho que essas reuniões, né, mostram esses caminhos, e nós vamos buscar, né, essas parcerias, né, e as parcerias no Estado todo e a parceria com o SESC, efetivamente, para que a gente possa construir esse caminho que nos leve, né, a um país, que a gente possa superar essa fase tão difícil, né, e que depois disso a gente tenha realmente um Brasil menos desigual, mais justo, né, e que a gente possa viver com qualidade, né? E eu acho que... E uma outra coisa, só para encerrar, eu acho que esse conceito, né, da educação e da cultura, né, como indissociáveis, eu acho que isso é fundamental, e é isso que um pouco falta na universidade, né, porque nós nos consideramos muito de ensino, mas a gente não consegue ver a cultura dessa forma mais ampla, né, como todos atores da cultura, e não só aqueles que fazem a expressão artística como forma de trabalho, né, de trabalho acadêmico ou de trabalho profissional. Então, acho que isso trouxe vários pontos, né, que certamente vão enriquecer muito esse nosso, né, mais um dia e meio aí de trabalho. Então, eu agradeço novamente, muito obrigada, e aí nós vamos agora na nossa sequência. Obrigada.